O livro O Homem que Venceu Hitler tem uma história bastante interessante. Eu misturei ficção com realidade, misturei várias histórias que eu ouvi de sobreviventes do Holocausto em cima de uma história. A história principal foi criada por mim, mas tudo que acontece em volta são histórias reais. O livro trata da história de um homem de 50 anos que, quando seu pai morre, ele decide voltar para a Polônia, para a cidade de Cracóvia, para descobrir quem foi aquela mulher que durante a guerra salvou a vida do pai dele, alimentou, escondeu, acabou seduzindo o pai, que na época tinha 15 anos, era um garoto, tiveram relações amorosas, e num determinado momento o garoto achou que ia ser denunciado para os nazistas por essa mesma mulher, e fugiu e veio parar no Brasil. O filho dele volta para a Polônia, tem um endereço que o pai falava, ele só faz isso depois que o pai morre, porque é uma história que ninguém queria mexer, mas ele, como filho, curioso, interessado, volta para descobrir. E quando ele chega na casa, nesse apartamento, no endereço que o pai sempre falava, ele é recebido por uma senhora de 60 anos de idade, e eu não vou contar agora o que acontece, porque justamente é o grande interesse do livro, é o grande final do livro. Mas essa mulher vai mudar completamente a vida dele e vai mudar o jeito que ele enxerga os poloneses durante a guerra. Então o livro discute a intolerância e o preconceito. A ideia de escrever O Homem que Venceu Hitler surgiu de uma vontade minha em fazer uma ficção sobre o Holocausto. Eu trabalho bastante com o Holocausto, produzi o livro e o filme Marcha da Vida, ajudei o Rabino Weizmann a fazer o livro 100 anos de imigração judaica do leste europeu, onde eu falo muito do Holocausto. Eu gravo entrevistas com sobreviventes que me procuram e filhos de sobreviventes que trazem os pais para falar comigo. Organizo palestras sobre o Holocausto. Eu me dedico muito à memória do Holocausto. E eu resolvi escrever uma ficção, porque ficção é um veículo, é um meio mais fácil de falar com as pessoas. Na verdade, começou com um roteiro de filme. Depois, enquanto eu estou produzindo o filme, que o filme está em processo de produção, eu transformei ele num livro, porque o livro é um pouco mais rápido. Então a gente lança o livro agora e, paralelamente, eu continuo na produção do filme. A linguagem do livro, ela obedece realmente um roteiro cinematográfico, porque eu procurei fazer num tom de thriller para prender a atenção das pessoas. O livro tem bastante flashback durante o período da guerra, quando o pai está escondido, durante o período da busca do filho sobre a história do pai nos tempos atuais. Então o livro vai e vem, passado, presente, envolvendo o leitor para querer chegar logo no final. É um ritmo bastante dinâmico. E além disso, o que eu consegui fazer nesse livro é que eu conto a real história do Holocausto, porque além de eu colocar fatos reais de sobreviventes do Holocausto que me relataram, eu também faço alguns capítulos onde eu conto, eu explico para o leitor o que foi o Holocausto, conforme os personagens falam sobre determinado assunto. E eu procurei fazer isso de uma maneira bastante didática, porém sem ser professoral, sem ser um livro de história, também envolvendo o leitor nesse momento. O que diferencia o meu livro de outras obras do Holocausto, eu acho que essa mistura de ficção e realidade que eu consegui construir. Porque a história principal entre Mendel Kramer, que é o pai, e a Ana, que é a mulher que o protege, ela foi criada por mim. Mas, pelas minhas pesquisas, pelo que eu já estudei do assunto, é muito possível e é muito provável que uma história dessas tenha acontecido. Ou seja, uma mulher protegendo um jovem durante a Segunda Guerra, numa situação de terror, numa situação de carência, numa situação muito difícil,
não seria impossível que os dois se relacionassem. Da mesma maneira que um homem escondendo uma jovem judia poderia acabar se relacionando com ela, porque viviam 24 horas uma tensão, um pavor, um medo de ser descoberto. Além do que, na guerra, as pessoas perdem um pouco a preocupação do futuro, procuram viver mais o presente. Então a história principal provavelmente deve ter acontecido com alguém, talvez o desfecho que eu coloquei seja pura ficção. Mas então o diferencial é esse: o que é verdade, onde começa a verdade, onde começa a ficção, onde acaba a verdade, onde acaba a ficção, é o que vai fazer essa obra se diferenciar das outras.